Ai, o que é que as pessoas em casa estarão a ouvir? Sim, Estão a ver a minha apresentação? sim, professora. E agora, Nós não. vocês não. Isso é a questão do ecrã, não é? E agora, em casa viram-me mudar de slide? Sim, sim. Perfeito. Sim, sim, sim. Se não me conseguirem ouvir, dizem, né? Estão a conseguir ouvir assim com esta voz sexy. Sim, muito sexy. Vocês aí, Eduardo, conseguem ouvir? Sim? Ai, tem que estar com muita atenção. Isto vai parecer um fiozinho assim no fundo. Então, eu já quero agradecer muito ao António o convite e as palavras. Agora vamos ver se eu defraudo. Vou ver assim. É para mim sempre um gosto de falar de controle biológico, porque muitas vezes eu não tenho assim a noção do que é que vocês sabem de controle biológico. Olhem lá para mim todos. É possível assumir que não sabemos nada. Alguns sabem que eu sei, mas há muitos que não sabem o que é controle biológico clássico. Quem é que acha que sabe o que é controle biológico clássico? Braços. Em casa podem pôr aquela mãozinha assim. Ninguém sabe. Não. Oh, não. Arrependeu-se. Então eu vou falar como se não soubesse cheguei. Eu não estou a ouvir isto aqui, está-me a fazer um bocado de confusão, mas deixa eu ver se eu sou capaz. Assim vêem? Está a mudar? Não. Não há. Estava aqui uma baralhação qualquer entre as coisas que eu tenho partilhadas e as que estão visíveis. Eu estou a trocar as luzes. Porquê que isto às vezes tem estas manias? Vocês explicam, não é? Costuma correr tão bem, de vez em quando dá-lhe assim umas pancas. E agora não tenho certeza do que é que estão a ver. Estão a ver em casa a passar? Sim, espécies exóticas invasoras. Eu penso esta voz. Deve ser a minha. Ok, então assim eu oriento por aqui, ok. Então eu venho falar de controle biológico clássico, mas como venho falar de controle biológico de plantas invasoras, vou fazer assim uma passagem rápida só para estabelecer o contexto, ok? Então, para já, sei que alguns já sabem, porque eu falo disto nas aulas e quem passou por mim já ouviu isto. As espécies exóticas invasoras são consideradas atualmente uma das maiores ameaças à biodiversidade e à qualidade de vida das pessoas em termos globais. Okay? Um dos relatórios-chave nesta temática é este relatório que foi lançado no fim de 2023 pelo IPBES, esta plataforma intergovernamental que tem representantes de quase todos os países do mundo, e que tentou fazer uma avaliação do que é que havia em termos de avaliações nos mais diversos contextos, espécies, grupos taxonómicos, de uma forma muito, muito abrangente, e chegou à conclusão que nós, de facto, nós mesmos, nós pessoas, nós espécie humana, mas também as outras espécies da natureza, estamos ameaçados por estas espécies invasoras, em todas as regiões. Okay? Até há algum tempo havia assim uma ilusão nos polos e em zonas com condições extremas. Estão a ouvir bem aí, eu sim. Podia ser mais, podiam estar mais protegidas, mas hoje em dia em todas as regiões da Terra há problemas com invasoras. Nós movimentamos muitas espécies e, portanto, colocamos-las em situações exóticas, fora da sua área de distribuição natural. Movimentamos muitas, na ordem dos... Quando foram quantificadas 37 mil espécies que estão movimentadas no mundo para fora das suas regiões de origem. E a verdade é que, às vezes, dizem mas agora é tudo invasor. Não, as que são invasoras é assim um bocadinho abaixo dos 10%. Portanto, a maior parte das exóticas ainda continuam a ser espécies que nos dão mais valias e não menos valias. E ainda nós podemos movimentar espécies, ok? Nós só temos é que ter
tanto quanto possível, a certeza que as espécies que estamos a movimentar não fazem parte daquele grupo das 3.500. Porque hoje em dia nós continuamos, mesmo apesar de todos os problemas que estas espécies causam, nós continuamos a introduzir novas espécies em novos locais e há assim, uma estimativa de 200 novas espécies por ano. Okay? Quando olhamos assim para os 3 números-chave deste relatório, chegamos à conclusão. Mas tem tudo a ver com a extração. Digam? Mas tem que ser as naturas bloqueadas, tem tudo a ver com a extração. Não. Em casa não Mas é a questão também é essa, que cada caso é um caso. Inputs que não eram. Sim, há várias coisas que estão mal nestas faturas. Não faz mal. Isto não está no sítio certo que eu consigo calá-los. Já desligou. Vou jogar outro, vou jogar outro. Pronto. Desculpa. E agora tirei do sítio onde damos slides. Ok, estava aqui. Há 3 números-chave que há muitíssimos mais números neste relatório. Eu costumo chamar a atenção destes 3. Vocês todos têm noção, olhem lá. Olhem lá. Não se distraiam. Nós estamos claramente na 6ª extinção em massa. Sabem disso? Não sabem? Esta extinção está a ser muitíssimo mais rápida do que as outras. E há, assim, a probabilidade, mais ou menos aceita, que nós podemos ser uma das espécies que se extingue. E ninguém faz nada para isso. Claro que não nos vamos extinguir nesta geração. Quer dizer, com o Trump agora não sei. Mas não. E, na verdade, as espécies invasoras estão claramente envolvidas em pelo menos 70% das espécies que se estão a extinguir. Estão-se a extinguir na ordem de milhares de espécies todos os anos. As espécies invasoras sozinhas não são responsáveis pela extinção, mas são um dos elementos que são responsáveis por essa extinção e, em alguns casos, principalmente em sistemas insulares, em ilhas, as espécies invasoras são a principal causa de extinções no mundo. Okay? Em continentes como aqui nós estamos, normalmente elas contribuem, mas não são responsáveis pela extinção. Outro número muito marcante é que isto nos está a custar muito dinheiro. Okay? Agora, eu às vezes uso um slide com euros, aquilo em euros é assim, tipo, depende muito, não é? Mas entre 380 e 400 mil milhões de euros num ano, por causa destas espécies. Okay? Foi feita a estimativa para 2019. A outra mensagem é que, claramente, estas espécies exóticas que nós movimentamos, na esmagadora maioria das vezes, é de propósito, para cumprir uma coisa qualquer, um objetivo qualquer. E, nesses casos, têm impactos positivos. Mas se 85% dos impactos na natureza e na nossa vida são negativos, quer dizer que o balanço é muito para o lado do mal, ok? Porque aquilo que levou à introdução das espécies e continua a justificar a introdução das espécies são 15%. Okay? Mesmo espécies para alimentação, floresta, mundo ornamental, viveiros, nós introduzimos espécies para tudo e mais uma coisa. Okay? Se depois, eu depois vou entregar este PowerPoint ao António, e vocês podem clicar nos links, podem ver a fotografia, e podem aceder aos relatórios completos, que têm muitíssima mais informação, mas eles chegam ao fim e têm uma mensagem assim mais ou menos positiva. Dizem que o estado atual é mesmo grave, é mesmo preciso agir rapidamente, mas dizem que se houver recursos, pior é isto, recursos e compromissos a longo prazo, que ainda há muitas áreas que podem ser revertidas, outras não. Okay? Depois, um gráfico que eu passei a mostrar, porque acho que é muito visual, liga-nos com coisas muito concretas que nós conhecemos, ameaças, desastres naturais que nós conhecemos, não é? E colocam ali as invasoras em segundo lugar em relação aos custos que têm acarretado. E reparem que não são a primeira, porque as tempestades continuam a custar mais dinheiro ao mundo, mas estão em segundo, acima de muitas outras coisas, como incêndios, como secas, como inundações. Claro que isto, se fizermos estas aproximações para contextos diferentes, há de ter posições diferentes. Okay? Isto é diluído no mundo todo. Depois, por exemplo, nós mediterrâneos
com certeza que os incêndios ali iam subir. Depois, outra das. Isto é do lado esquerdo. Do lado direito, podemos ver que, em relação a o que é que mudou desde 1980, portanto, é um período grande de tempo, e fizeram até 2019, as zonas são claramente o que se agravou mais. Okay? Há alguns dos desastres naturais que até diminuíram, e as invasoras foi o que aumentou mais. Okay? E principalmente a consciência e olhar para as invasoras, como nós olhamos hoje. E em Portugal? Então, agora, estas fotografias que eu vou mostrar são todas de Portugal, vou passá-las rapidamente, ok? Só para vocês terem noção, eu tenho sempre o nome da espécie, não tenho o nome comum, tenho sempre a região do mundo. Se vocês forem olhando para este mapa, vão ver que eu vou percorrer o mundo todo, desde a origem das espécies. A acácia de espigas é a minha acácia de início de trabalho científico. Trouxe aqui. Já não se vê, às vezes, a acácia de espigas com aquelas flores, mas a verdade é que ela continua a fazer tapetes contínuos nas dunas, no litoral, que impedem as outras espécies. Quando nós entramos debaixo de um daqueles mantos de acácia, nós não vemos espécie nenhuma. Okay? E, portanto, elas são, de facto, uma das principais ameaças à biodiversidade e ao equilíbrio dos ecossistemas. Também promovem muitos impactos, não só no equilíbrio, como também nos serviços. Ou seja, aquilo que a natureza nos dá de graça, nós não podemos viver sem a natureza, mesmo que algumas pessoas achem que sim, é um comportamento utópico desligado do que é mensurável. E aqui, toda a gente conhece esta imagem. Já viram isto ali? Quem é que já viu isto ali? Não sei. Isto é muito morto. Ainda hoje passámos lá. Pois, quem já foi à Figueira passou por aqui, pode não ter visto, de faltar a capacidade de análise, de ver dentro. O nome não era Eicónia. Mas agora o nome atual, aceite, é Ponte Adéria. Mas é a mesma coisa, é uma questão de sinonímia só. Agora imaginem tudo o que é água para beber, água para regar, peixe para pescar, desportos náuticos, segurança. Portanto, há muitos serviços que aquela água daria que quando está assim tapada não dá. Okay? Já não posso falar isso é atividade onde? É da ponte de Montemor quando passamos ao pé do carro. Mas na verdade podia ser em vários sítios, porque está, ou melhor, agora por acaso, março, eu acho que não está tapado, porque houve intervenções e está parcialmente tapado. Não está assim, pois não, ao fundo vê-se destapado. Também alteram muito os regimes do fogo, e eu não percebo nada de fogo comparando com as pessoas que estão aqui, mas reparem, estão ali os pinheiritos queimados, isto é na Serra da Boa Viagem. E esta fotografia foi tirada tipo entre 9 e 12 meses depois do fogo, as acácias já estão na altura do ombro das pessoas. E portanto toda a biomassa que está ali, quando isto arder outra vez não vai ser igual. Depois tem a parte que algumas pessoas são mais sensíveis, que são os dólares e os euros e os tais. Este valor aqui é de outro estudo anterior ao IPBES de 2023, mas dá assim uma noção de ao longo do tempo. Portanto, eu gosto de mostrar este valor para mostrar que isto não é uma questão só recente, desde 1950, contabilizada, mas mostra na mesma valores assustadores. E estes perdas económicas têm a ver com produtividade. Portanto, aqui é um caso de um pinhal, ser acácias, no fim, a produtividade, o lucro que tem é menor, mas também pode ter a ver com operações de gestão e controle. Reparem que eu agora ali pus acácias, porque este valor nós fizemos para Portugal, estes 30 milhões de euros gastos em controle de acácias foi em Portugal, e as operações são, como acho que têm, são extremamente caras, ou mesmo em danos de infraestruturas também perdemos muito, ok? E, portanto, estas várias parcelas é o que dá depois aqueles valores das estimativas globais dos danos económicos. Mas também tem problemas em relação à qualidade da estética, da paisagem, do que nós apreciamos, tem a ver com a saúde. Okay? Por exemplo, toda a gente conhece esta espécie, certo? Quem é que não conhece esta espécie de braços de mar? Sim. Era preciso lá, estavas quase a levantar. Não conheces esta espécie? Não. Nunca viste? Não. Está aqui. Quem viu, onde é que viu? Pode ir a Condeixa.
Mas não precisas, porque quando deixa também, lembra-te do lado. Basta fazer as hierarquias da escola para o fórum. Vai estar na beira da estrada. Sim? Isto é na IC2, a sair de Coimbra para Sul. Esta fotografia. Esta espécie causa muitas alergias. O problema não é só causar muitas alergias, causa-as fora da época. Ou seja, ela dá flor depois do verão, portanto está a causar um novo pico de alergias na saúde humana. Não é só esta, porque as acácias também estão fora da primavera, portanto também têm alergias fora da época. E eu ficava aqui a falar de impactos, mas vou abreviar. Vou só chamar a atenção que também há impactos positivos, porque isto tem que ser assumido. Okay? São os tais 15% que andavam ali atrás. Desde comemorações das espécies e tal, até aproveitamentos para lenha, para cestaria, para composto. Estas espécies foram trazidas para, muitas delas, para qualquer coisa. Caso eu fique giro. No entanto, é claro hoje em dia que, apesar de haver casos pontuais de espécies que o equilíbrio entre o negativo e o positivo estão mais próximos, no geral, os negativos são mesmo superiores aos efeitos positivos. Isto quer dizer que temos que gerir. Okay? Quer dizer que é uma ameaça, é um problema concreto que temos que gerir. E nós, em termos globais, há muitas coisas que fomos passando que certificam isto, que os ODS consideram evitar a introdução e reduzir os impactos, controlar, erradicar. Quando passamos para muito, que era super utópico, porque fizeram uma meta até 2020 e não se atingiu coisa nenhuma. Mas depois, agora, quando foi o Caminho de Montreal, voltaram a analisar e puseram uma meta para 2030, vamos ver, que já são mais contidos no que dizem, e falam muito, não no geral, mas em áreas-chave, ilhas, habitats prioritários, já não falam no geral, mas falam na mesma de minimizar os impactos, reduzir as introduções destas espécies, controlar as espécies. E depois, quando começamos a afunilar aqui para o nosso cantinho, na Europa temos este regulamento desde 2014, que foca naquelas três etapas, mas por esta ordem. Primeiro quer prevenir, depois detectar precocemente para poder falar de erradicar, e só depois, então, gestão, okay? Por esta ordem. E que faz a lista da União. Na lista da União, nós temos atualmente, vai ser atualizado muito em breve, porque está assim na última etapa, um novo grupo de espécies para entrar para a lista da União, mas atualmente ainda está 88 espécies, das quais 41 são plantas e o resto são animais. E temos mais ou menos quase operacional, mas ainda não está, um sistema de vigilância que todos os Estados-membros têm que ter para detectar essas espécies. Já têm as peças todas do puzzle, mas ainda não o ativaram. Depois de que se quiserem ver, a EASIN é a plataforma a nível europeu que dá suporte à implementação deste regulamento, e se clicarem depois nos links, têm as espécies todas com fotografias e descrições, conseguem tornar isto sempre mais visível. Eu hoje não pus isso como objetivo, ok? Quando chegamos a Portugal, temos este decreto-lei que dá resposta ao regulamento, portanto é 5 anos mais tarde do regulamento, e veio atualizar o nosso primeiro decreto-lei, que era de 1999. Muitos de vocês ainda não eram nascidos. Que deu um passo atrás em relação ao de 99, do meu ponto de vista. O decreto-lei de 99 tinha muito menos espécies, mas proibia a entrada de novas espécies. Este decreto-lei passou a fazer depender a entrada de novas espécies de uma autorização. Toda a gente sabe o que é que isso quer dizer em Portugal. O que é que é? Quer dizer que, se não responder a tempo, por diferimento tácito é gratuito. O que pode ser muito grave, porque as entidades que têm que responder a tempo não são especialistas em responder. Mas pronto, fossem esses todos os problemas, mas em termos legais foi diminuir a barreira para a introdução. Portanto, nós não podíamos chegar aí, e agora temos aqui muita gente da área florestal, temos aqui muita gente de uma área mais alargada, ambiente, florestal. Mas a verdade é que não podemos pensar que queremos uma nova espécie para a floresta ou para leitos de macrófitas, e podemos ir buscar uma espécie nova porque ela está descrita como fantástica. Se ela for nova para Portugal, temos que pedir autorização para fazer isso.
e temos a nossa lista nacional de espécies invasoras que tem, e estas de facto são espécies que são proibidas perante a legislação. Estão aqui muitas fotografias todas as fotografias que estão aqui são espécies que estão lá. Podem aproveitar a fantástica oportunidade de ter ali uma exposição. É verdade que aquela exposição que está ali do Invasacqua, o Life Invasacqua, é só de meios aquáticos, mas tem as plantas e os animais de uma forma muito bem integrada. Então agora vamos lá contar o que interessa. Ou seja, perante este panorama, nós precisamos mesmo de respostas e os métodos de controle que nós atualmente utilizamos, físicos, químicos, a combinação de vários, pouco controlado, e principalmente quando eu fiz esta pergunta há pronto, há uns 30 anos atrás, não davam minimamente a resposta que é necessário, tendo em conta as áreas extensíssimas que nós temos de invasão. Então começamos a pensar, isto foi antes de Triquilogasta, começamos a pensar, precisamos de qualquer coisa que nos ajude para poder gerir melhor estas espécies, que em muitos casos, quem vai a Lausanne, quem faz o IP3, quem faz este caminho daqui para Montemor, as espécies estão com áreas de distribuição que os métodos que nós temos mais corriqueiramente não estão a dar, nem nunca vão dar resposta. E começamos a pensar, por que não controle biológico? Okay? Controle biológico clássico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, ir à região de origem das espécies que nos estão a dar problemas, que são sempre espécies exóticas, que estão numa situação onde não ocorriam, procurar entre os muitos organismos que interagem com elas, que são inimigos naturais. A maior parte das espécies têm inimigos naturais, nós é que não temos o olho treinado para os detectar, para os ver, mas muitas espécies nos seus habitats naturais têm inimigos naturais, e lá procurar inimigos naturais da nossa espécie-alvo e depois testar aqueles que só atingem aquela espécie, e esta parte é super importante, e depois de testes e de avaliações de risco e de tudo muito direitinho, poder introduzir essa espécie num novo habitat. Isto é introduzir uma espécie exótica. Okay? Não é ao acaso. Isto tem logo desvantagens à partida. Eu estou aqui a convencer-vos que é arriscado usar espécies exóticas e estou-vos a dizer que vamos introduzir uma espécie exótica. Depois, por outro lado, isto pode ter riscos para as espécies que não são alvo, para as espécies que eu não quero controlar. Normalmente, os maiores riscos não são estes, porque os testes conseguem despistá-los de uma forma muito direta. Os problemas são estes, que é não trazermos a espécie que estamos à espera, trazermos a espécie que estamos à espera, mais outras associadas a elas. E depois, se for feito desde o início, ou seja, eu ir à Austrália, ver as acácias todas, vou-vos falar muito de acácia, ver todas as acácias espigas à procura de bichinhos, que neste caso são insetos que a atinjam, e depois ver muitos, ver aqueles que nas outras espécies à volta não aparecem, que é para já só trazer os que estão a atacar a ela, e depois trazer para o laboratório e testar muitos até que há ou pode não haver, mas já muitos testes até chegar lá, que afetam só esta espécie. Okay? Isto pode ser muito caro para fazer desde o início. Nós, neste caso, nós aproveitamos uma boleia fantástica. Depois tem vantagens. Okay? Estão a ver? Guardei mais espaço para as vantagens. Hoje em dia, o controle biológico faz de formas muito rigorosas e com níveis de exigência muito grandes por causa de erros que se fizeram no passado e que deu muito mal. Mas hoje em dia já estamos nesta fase. Não polui, não faz nada às outras espécies se nós soubermos escolher, ou seja, pode ser realmente muito específico, a ponto do agente, por exemplo, que eu hoje vou falar, ter o nome da planta que ele atinge, porque ele é tão específico para ela, quando atribuíram o nome, puseram Triquilogaster Acacia longifoliae, Acacia longifoliae, a planta que ele atinge. Tem uma mega vantagem, que não funciona para todos, mas funciona para uma grande maioria de agentes, que é depois de eles estarem estabelecidos, eles mantêm-se. Ou seja, depois da população estar estabelecida, conseguir se multiplicar, eles realmente não têm grandes custos a médio e a longo prazo, porque é uma população estabelecida que está em equilíbrio com a espécie que está a controlar. Tem custos, sim. Nós, por exemplo, fazemos monitorizações e isso às vezes tem-nos saído do nosso próprio bolso e tem custos.
de tal maneira que várias entidades entidades ou diversos, né? Por exemplo, a CBD, acho que a gente sabe o que é CBD? Quem é que sabe o que é CBD? Hã? É a Comissão de Biodiversidade? A Apple sabem? European Plant Protection Organization. E o CN? É o ICDF Global. O ICN, é o ICN Global. Não tem o F. E vejo esta de forma intergovernamental que eu falei do relatório logo no início. Todos eles reconhecem o controle biológico como um NBS. Vais saber o que é NBS? E há vários sítios agora do controle biológico bem descrito como uma nature-based solution. E é verdade, ou seja, nós vamos buscar a solução à natureza, depois temos é que ter muito cuidado para ver quais é que podem ser implementadas. E tem um excelente historial de segurança, ok? Apesar de 1% que falta ali, fez muitos estragos no passado, ok? Há agentes, ou seja, já vos vou mostrar que isto é 99% de muitos agentes, de milhares de agentes. 1% pode ser um número simpático ou antipático. E alguns dos que não estão ali na segurança fizeram muitos efeitos negativos em espécies não alvo. Vocês conhecem algum exemplo assim, clássico, que aparece às vezes até nos documentários e assim, não? Nem conhecem. A raposa na Austrália, usaram raposas contra os coelhos. Mas as raposas não comem-se para coelhos. A omixomatose. E depois notou muita coisa. Ou seja, porquê? Porque no passado, isto já se faz há muitos anos, há mais de um século, há muito mais de um século. E no início, não, como em quase tudo, na ciência, não se sabia o que sabe hoje e era-se muito mais permissivo para trazer espécies. Mas o registro é claramente, a maior parte dos agentes que foram limitados na última assim, etapa, são agentes muito seguros que não tiveram efeitos negativos em espécies não alvo. E quando utilizamos agentes que outros países já fizeram parte dos testes, ou pelo menos os testes para eles, nós só temos que fazer os nossos testes, pode ser muito mais reduzido em termos de custos, que era uma desvantagem grande quando se começa desde o início. No mundo há, de facto, milhares de introduções. É verdade que aqueles mais de 7.000, nem todas elas são para plantas, muitas delas são para pragas, insetos e coisas que não fazem parte do grupo das plantas, mas mesmo assim temos cerca de 1.500 introduções para controlar plantas invasoras no mundo. Com várias espécies e um bocadinho mais recente, mais ou menos eu tenho que atualizar isto agora já um bocadinho mais do que 100 anos, mas está lá mais. Quando pensamos na Europa, o caso é incrivelmente desviado, enviesado. Ou seja, na Europa, nós temos apenas, eu pus ali itálico, porque eu acho que os colegas do Reino Unido, entretanto, libertaram mais qualquer coisa, mas nós temos, mais outra espécie, mas nós temos 4 ou 5 agentes contra plantas. Reparem no mundo, estamos a falar de 1.500 introduções. Na Europa temos 4, 5 é uma que foi passada, mas que não foi pelos caminhos que devia ter sido, já falo dela um bocadinho, desde 2010. Okay? É super recente, considerando que no mundo tem mais de 100 anos. E mandamos, durante esse tempo, mandamos muitos agentes para fora, para outros países, para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, como agentes nossos para irem controlar as espécies lá. No entanto, a Europa, apesar de ter estes pruridos todos para introduzir agentes, podem ser insetos ou fungos, para controlar plantas invasoras, ao mesmo tempo introduziu mais de 300 espécies contra pragas, ou seja, contra insetos que fazem mal às plantas. Estão a ver um nível ecológico diferente. Portanto, uma coisa é termos qualquer coisa que introduzimos para fazer mal a uma planta, e nós comemos muitas plantas, comemos e utilizamos de outras maneiras muitas plantas. Outra coisa é introduzirmos agentes para controlar pragas que estão a fazer mal às plantas. E é aí que está a grande diferença e a grande assimetria na Europa. Portanto, nós temos muitos cuidados e demoramos muito tempo até introduzir os primeiros contra as plantas, mas já introduzimos muitos com muito poucos testes e assustadoramente, de uma forma leviana,
contra insetos que fazem mal às plantas. Na rede ecológica global, isso é a mesma coisa. São seres que interagem uns com os outros, que podem ter efeitos uns com os outros, uns positivos, outros negativos. Estes 4, nós temos, o primeiro mesmo foi no Reino Unido, é aquela sila contra uma sanguinária do Japão. Depois foi outro no Reino Unido, pela mesma entidade, instituto feita pela CABI. Foi um fungo para esta planta, que nós temos uma outra peça em Portugal. Infelizmente, esta sanguinária nós temos muito em Portugal, no Norte. Esta há uma ou outra localização, mas quase só em jardins. Depois tivemos em 2015 o Triquilogaster. O Triquilogaster foi o primeiro agente de controle natural para uma planta invasora intencionalmente introduzido na Europa continental. Os outros casos foram todos na Europa, Reino Unido, não é continental. E depois, em 2018, tivemos um novo, outra vez no Reino Unido. E, entretanto, em 2020, o que tinha sido introduzido para a falópia japónica no Reino Unido foi introduzido nos Países Baixos para a mesma espécie. Okay, agora na Europa continental também já temos mais um. Aquele parênteses é por causa daquele agente ali que foi introduzido para uma gelatina na Madeira em 1962, mas que é super difícil de perceber o que é que eles fizeram. Ou seja, na bibliografia é assim muito difuso, não se consegue aceder aos testes. Nós já tentamos várias vezes contactar com as pessoas, ninguém sabe o que é que aconteceu ao agente, por isso nós costumamos pô-lo entre parênteses, porque não temos a certeza se foi uma introdução intencional com o processo todo, direito bem feito. Então agora vamos ver um bocadinho o Triquilogaster, como eu costumo chamar a agência. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, em Portugal, tínhamos esta acácia, continuamos a ter, que foi introduzida há muito tempo, é uma espécie australiana, foi introduzida para fixar as dunas, de propósito, um bocadinho paralelamente foi introduzida como ornamental, mas a principal razão foi para fixar as dunas. Ela rapidamente, e muitas vezes na sequência de incêndios, começou-se a espalhar e a invadir, ou seja, sem o homem, ao início foi mesmo semeada, e foi principalmente semeada, às vezes foi plantada nas dunas. A partir de certa altura, na sequência de incêndios e de intervenções, de mobilizações, perturbaram, algumas pessoas germinaram, começou-se a espalhar, começou a fazer estes tapetes. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu um pouco nos vários países do sul da Europa e aconteceu muito na África do Sul e, curiosamente, na parte da Austrália onde ela não é nativa. A Austrália é um continente, não é? Imaginem-se aquilo se forem vários países, andavam milhares de quilómetros de um lado para o outro, e ela, na zona onde não é nativa, também começou a invadir. Na Nova Zelândia. Qual é que é o ponto-chave desta espécie? Ela produz muitas sementes todos os anos, caem ao solo e não morrem, ficam vivas e podem estar vivas durante muitos anos e, portanto, chegam a valores assustadores da ordem de 20 mil, 30 mil por metro quadrado e que vão ficando vivas durante muito tempo. E, portanto, quando acontece uma ação qualquer, pode ser um fogo, por exemplo, aqui foi um fogo, a seguir, estas plântulazinhas todas a germinar são acácia de espigas. E depois, rapidamente, se transformam num tapetinho verde da acácia de espigas. E depois crescem e fica aqueles mantos que eu tinha a fotografia por cima, agora pus a fotografia lá de dentro, sem praticamente nada. É folhada da acácia de espigas. Ou seja, é uma espécie que, ao contrário de várias outras acácias, não rebenta muito quando nós a cortamos. O que ela tem é estes bancos massivos de sementes que acabam por inviabilizar as ações que cortam as plantas adultas, mas elas germinam logo a seguir para ocupar outra vez. Tem muitos impactos a vários níveis. Se foram os nossos estudos iniciais, foram todos a tentar ver se ela estava a fazer alguma coisa de mal ou não, e para além dela tirar as outras espécies de plantas, também tem muitos impactos em termos da química do solo, da microbiologia do solo, da microfauna. Depois eu deixei aqui os artigos se vocês quiserem ver. Aquilo não é tudo eu, ok? Eu tenho um que vai. E sempre dá um monte de jeito. Eu dependo de ter marchando. Então, nessa altura, nós começamos a perceber que aqueles métodos disponíveis, isto foi a primeira grande ação de controle da acácia de espigas que nós vimos quando começamos o primeiro projeto. Eles cortaram o acacial todo, puseram aquelas espigas que era para depois distribuir nos arrifes e nos aceiros, e depois estão a ver aqui este verde todo. Ainda não tiveram tempo de distribuir as pilhas, e este verde todo são as acácias a germinar.
as sementinhas que ficaram lá no solo, que ocuparam aquilo tudo no chão outra vez. E não rebentou, não é das espécies que rebenta. Não rebenta muito, às vezes rebenta. Então, queríamos alternativas. Chegamos a ver. Olhem só, é linda. Aquela fotografia é grande propósito, ok? Ela é minúscula. Já alguém viu o triquinho? Quem é que já viu o triquinho? Quem é que já viu as galhas do triquinho? Só a Xana e o Manel e a Leonor? E o André? Na boa viagem, eu penso que sim. Então quem nunca viu ali? Eu sou mesmo fã da triqui, ok? Vamos fazer opções. Aqui estão as galhas que a triqui faz. Aqui estão as triqui em álcool, as primeiras que eu trouxe. Ok? Podem passar, se quiserem ver, depois primeiro passo para ver, depois eu abro-as para vocês verem claro que elas estão. Pronto, o que é que esta. Isto é uma vespa, em termos taxonómicos é menor, é uma vespinha, mas é uma vespinha 2, 3 milímetros no máximo, ok? O que estão a ver o nome dela reflete o nome da própria planta que ela atinge. E o que ela faz é estas galhas, só que estas galhas formam-se nas gemas que vão dar as flores. Ou seja, ela interrompe a formação das flores e quando não tem gemas que vão dar flores, interrompe a formação das folhas, entre aspas, e dos ramos novos. Portanto, ataca muito a forma de reprodução da espécie e consegue atacar a forma de crescimento da espécie. Ela é minúscula, é australiana. Conseguimos vê-la na lupa. Já foi introduzida na África do Sul há muitos anos, no fim da década de 60 do século passado. Eles já tinham feito muitos testes, eles têm acácias nativas, ao contrário de nós, portanto o risco é muito maior. Mas nós fizemos testes aqui na escola de mais de 40 espécies para ver se conseguimos que ela formasse galhas de outra espécie. Testamos carvalhos, pinheiros, eucaliptos, gestas, tojos, couves e alfaces para descansar algumas pessoas. As espécies não têm um ano de ciclo de vida, ela nem consegue ter o tempo para completar o ciclo. Testamos as espécies todas, ela não conseguiu formar galhas em nenhuma, ok? Pôs ovos noutras. Levantou muitas orelhas na comunidade europeia, na altura ainda era a comunidade europeia, acho eu, já não. Mas não conseguiu formar galhas em mais nenhuma espécie, ok? É monoespecífica, apesar de na Austrália e na África do Sul ela aparece, forma galhas esporádicas noutra acácia, na acácia melanoxylon, e numa parisiensis, que é uma mimosoide da mesma subfamília das acácias, mas nós cá em Portugal, o mais que procuremos não conseguimos, ainda nunca formou, ou se formou não conseguimos ver, em laboratório não formou. Tem um ciclo de vida anual, tem uma vida muito triste. Tem um ciclo de um ano que passa dentro dessa galha. E depois sai 2 ou 3 dias, não se cruza, portanto elas são partenogénicas. Estou sempre falando do feminino, já repararam? Porque as triquilogásteas, a espécie é partenogénica, a esmagadora maioria dos insetos que se desenvolvem são fêmeas, e elas não chegam a cruzar com os machos, e põem ovos que são clones delas. Parece assim estranho, mas nos insetos acontece muito. Elas emergem e depois o que fazem é que procuram gemas da acácia que sejam muito jovens, gemas normalmente vão dar flor, põem os ovinhos. Quando põe os ovinhos, a planta faz uma borbulha gigante que é a galha. Não é? Os carvalhos também, toda a gente conhece galhas de outras espécies, certo? Os carvalhos, os salgueiros, os touros, muita coisa que tem galhas. E depois põe os ovos e morre. Não é assim uma vida muito entusiasmante. E vive 2, 3 dias. Assim, no máximo, nós conseguimos vê-las vivas uma semana. Nunca apanhamos mais que isso. A curto prazo, isto quer dizer que diminui a produção de sementes e a dispersão das sementes. As sementes não se formam, não se espalham. Diminui a adição ao banco de sementes, que é o banco de sementes que faz germinar e que aparecem a reinvasão. E a longo prazo, quer dizer que quando há outras intervenções que perturbam o banco de sementes, a longo prazo, esse banco de sementes foi perdendo a viabilidade e, portanto, vai deixar de estar lá em tão grande quantidade. Isto demora. Em casos de outro stress qualquer, pode matar as plantas.
E é o que tem estado a acontecer em alguns sítios, nós vemos cássias a morrer com galhas. Nós achamos que não é só as galhas que estão a matar a cássia. Nós temos quase a certeza que não é só as galhas a matar a cássia, ok? O que acontece é que as plantas estão em stress, e, por exemplo, no litoral acontece muito por causa da sal suja e dos ventos com sal, de vários stress, elas podem estar realmente mais debilitadas com outro stress qualquer, e nesse caso as acácias estão mesmo a morrer com muitas galhas. Isto não foi, trazer a trique não foi fácil, portanto, aqui está o processo todo, desde os testes, a maior parte foi gavetas e burocracias, mas nós tivemos ainda uma série de anos, 5 anos, com testes, porque ela está disponível numa janela muito pequenina do ano. Nós temos os testes quase todos entre novembro e início de janeiro, e depois só tínhamos essa altura para testar as espécies todas, depois ela, em cada vez já não saía. E depois fizemos os pedidos, primeiro às entidades nacionais, que depois mandaram para a Comunidade Europeia, nessa altura ainda era, depois acharam como era o primeiro que estavam a pedir autorização e ia atingir uma planta, e a planta era uma leguminosa, e as leguminosas são a nossa alimentação, não é? Nós fartamos comer favas, ervilhas, feijões, é tudo leguminosas. Parou aí e mandaram para a EFSA, que é a European Food Safety Authority, faz as análises de risco até para a parte alimentar, que são muito exigentes, demoraram um ano para fazer a análise de risco. Quando vão ver o resultado da análise de risco, foi mais ou menos, olhem, há riscos, há benefícios, os riscos são muito mais pequeninos do que os benefícios que nós podem autorizar. E quando o ICNF e a DGAV, mas foi o ICNF que nos contactou, receberam esse resultado da análise de risco, deram autorização para libertar, e isso aconteceu em novembro de 2015. Mas 12 anos depois, nós tínhamos começado os testes aqui. E era um agente que já tinha sido escolhido. Nós já sabíamos que ele era muito específico do que diziam das instruções prévias na África do Sul. Depois começamos a ver estas carnes e fizemos muita questão, e isso foi de facto diferenciador em termos mundiais, muita questão de monitorizar a longo prazo o que é que está a acontecer. Porque muitas vezes os países que usam muito controle biológico são os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul, são de cá assim o topo que usa mesmo muito controle biológico para plantas no mundo. Tem raros casos de monitorizações a longo prazo para perceber o que é que aconteceu. Então, nós temos feito um esforço grande, estamos agora no 10º ano, ainda não o fechamos. Temos feito relatórios todos os anos, agora o último passamos a fazer bianual, que entregamos às autoridades nacionais e depois eles fazem chegar às europeias. E temos um nível de estabelecimento. Outras bolinhas que vão fechando são as onde já temos confirmação. Hoje em dia ele está praticamente em todo o litoral, que é onde está a acácia de espigas. Quando a acácia de espigas vem para dentro, para o interior, ele vem também. Temos aqui em Coimbra. Se repararem, a partir de 2018, nós começamos a ter, até 2018, nós tínhamos que importar galhas da África do Sul, deixá-las em quarentena. Nós nunca libertamos galhas, isto é super importante. Com as galhas nós podemos estar a introduzir quem queríamos e quem não queríamos. Fazíamos sempre a separação aqui na escola, separávamos as espinhas todas pequenininhas que saíam das galhas, só as que estavam saudáveis, que felizmente era a maior parte delas, é que as libertávamos, mas as galhas eram sempre autoclavadas aqui, no seu fim de vida. A partir de 2018, as acácias em Portugal tiveram galhas suficientes para nós deixarmos de mandar vir galhas da África do Sul e passamos a introduzir as nossas. E aí podíamos fazer à vontade, distribuir galhas pela costa. E se vocês quiserem ver os dados todos, nós temos o 7º relatório, está disponível aqui no site. E o último mapa mostra mais ou menos isto. Todos os verdes... Todos os verdes são positivos, portanto é onde nós temos acácias com galhas. Todos os vermelhos não temos, mas a maior parte deles é porque não há acácias. E depois não conseguimos mostrar ali uns que são os cor de laranja, e os pretos nós tínhamos confirmação de presença, mas não conseguimos validar em 2023. Uma coisa super importante, nunca olhamos só para a acácia de espigas. Nós temos lista, nem consigo pôr isto que se leia, mas nos relatórios conseguem ler super bem.
fomos sempre analisando as espécies à volta das acácias onde havia galhas, para ver se há galhas a aparecer em alguma espécie, que não seja a espécie alvo. E felizmente até hoje são zero. Ok? Zeros. Zeros atrás de zeros, espero que continue. Nós temos receio, obviamente. Aliás, nós esperávamos, sinceramente, que viessem a aparecer galhas em Acácia melanoxylon, mas ainda não conseguimos. Estou a passar do meu tempo. Me entusiasmo demasiado, vocês mesmo. Não faço. Fomos sempre avaliando não só as galhas na acácia e nas outras, mas os crescimentos dos ramos, da planta, das flores, não é? Depois, se quiserem, podem consultar. Aqui foi grande parte do doutoramento do Paco. E fomos sempre vendo que ele está, de facto, às zonas. Nós agora é super positivo. Há pessoas que nos dizem, mas agora as acácias deixaram de dar flor. Na zona, por exemplo, para cima da Figueira da Foz, que há muitas zonas onde já não se vê acácias em flor. Elas já não estão a produzir semente. E isso quer dizer que vai fazer mesmo uma diferença grande no aumento da ameaça. Do não aumento da ameaça. E nós temos que continuar a avaliar isso, não só a este nível direto do que é que a planta está a sofrer, mas também ao nível das redes ecológicas, do que é que ela podia fazer. E no início nós achamos que o mais provável era, como introduzimos uma galha nova, a galha pode estar, como nós temos muitos galhadores, nós temos muitos insetos que fazem galhos de outras plantas, podemos estar a criar aqui um novo recurso que outros galhadores viessem a aproveitar, ou os parasitas, os parasitoides, os hiperparasitoides. As galhas são muito fantásticas, são mini ecossistemas, e podíamos estar a interferir nessas redes. Então analisamos nas outras espécies as galhas das outras espécies, e depois quem interfere os inquilinos, os parasitoides, os hiperparasitoides das outras galhas, fizemos essas redes ecológicas e supusemos que podiam vir a haver interações a esse nível, dos lá de cima. Mas até agora não. Portanto, isso também é muito interessante para nós. Mas esperamos bem ouvir a longo prazo, ok? Mas até agora não. E não estão a ser, as outras espécies não estão a ser afetadas. Ok? Conseguimos encontrar alguns inquilinos que são moradores das galhas. Parasitoides são insetos que parasitam o inseto e conseguem impedir que ele viva, que ele sobreviva. Encontramos alguns inquilinos que usaram a galinha como casa, não encontramos ninguém que interagisse com o inseto. Claro que não fizemos isto sozinhos, ok? E temos tido muita ajuda, não só da equipa aqui, em vários sítios, de agências de financiamento, mas uma ajuda incrível, pessoas que trabalham nas áreas protegidas, pessoas que trabalham nas câmaras, pessoas que nos têm ajudado depois no terreno a fazer. O principal ali são os 3 pontinhos, ok? Porque é mesmo fantástico. Mas precisamos da nossa ajuda, ok? Já vos mostro como é que nos podem ajudar. Onde é que estamos? Então nós temos este agente, estou quase a acabar aqui. Temos o Trichilogaster, que é esta história que eu vos contei. Continuamos, apesar de ter passado 10 anos, está quase a fazer 10 anos, continuamos a monitorizar e vamos fazê-lo. Entretanto, temos outros agentes em testes. Não temos mais nada no estado. Okay? Temos outros agentes em teste aqui na escola. Atualmente temos estes 2. Os melantérios e o espeltosquema. Já não são para esta acácia achamos que está ok. É para a mimosa, não só para a mimosa, mas também para a acácia melanoxylon. E o que eles fazem, os melantérios são estes do lado direito, são barbudos predadores de sementes. O espeltosquema, vocês são os primeiros que estão a ver o espeltosquema. Chegaram este ano e são comedores de folhas, portanto diminuem a parte vegetativa da planta. Mas está tudo só em quarentena, não sabemos se e quando vamos verificar. Tens alguma expectativa? Tenho. Tendo em conta que com a logipólida demorou 15 anos, não é? Não, 12. Okay. São coisas completamente diferentes. A logifólia demorou muito tempo por causa das entidades não saberem o que fazer. E terem muita reticência e porem entraves em tudo e mais alguma coisa. Estes são os melantérios, nós já os temos há vários anos. Foi super rápido ter a autorização das entidades para começar os testes em quarentena, em ambiente completamente confinado, não para nada em ambiente. Só que são organismos que têm ciclos de vida anuais
que são muito atrasados pelo facto das acácias do hemisfério norte estarem em contraciclo do hemisfério sul. Não conseguimos, não os conseguimos reproduzir, já conseguimos uns ouvidos, mas não é insuficiente, não é não suficiente, porque eles estão em contraciclo. Eles precisam, quando vêm da África do Sul, precisavam mesmo que elas estivessem a começar a floração, e eles vêm e elas estão na parte da dormência do inverno, isso com folhas. E por isso, este é mais antigo, mas agora começa o peltosquema. Estamos numa colaboração com várias entidades, e o que fizemos foi, com o Raiz e com o Navigator, com a Altri, eles foram à Austrália, o Carlos foi à Austrália, trouxe-os de lá, mas são comedores de folhas. Ou seja, já não estão, estarem em contraciclo já não faz diferença. O grande problema dos melantérios é que eles são predadores de sementes, portanto, eles estão muito dependentes do ciclo reprodutivo da planta. Os peltocos de esquema são predadores de folhas, são herbívoros pequeninos e golfinhos. Portanto, pode ser por aí, eu estou com expectativa nestes. Mas o risco deles serem malandrecos, passarem para outras coisas, é maior. Portanto, só mesmo, mas estes temos aqui há 3 meses. São a novidade do momento. São para a acácia, principalmente pensar na acácia mimosa, mas eles passam para outra acácia. Para a meia-árvore, que é muito parecido. Para onde é que nós vamos? Temos perspectivas de começar com agentes para o jacinto d'água. Estamos a fazer obras agora aqui na quarentena para conseguir ter condições de fazer teste em ambiente aquático, que é muito mais exigente, em termos de espaço. E gostávamos de começar a médio prazo, começar com o agente da falópia, que é o que, entretanto, já está na Europa do Norte. E, portanto, já é muito mais tranquilo em termos europeus, acreditamos nós, porque já está no continente. E depois, entretanto, de andar a olhar para as plantas e para os bichos, detectamos várias coisas que já cá estão, mas não podemos chamar controle biológico, ok? São introduções acidentais que devem ter vindo com as plantas, quando elas vieram, não vinham limpas, ok? E, portanto, temos este gorgulhinho para a azola, que foi introduzido, pelo menos, foi acidental, mas detectaram em 2010, e nós agora estamos a tentar pensar, ver onde é que ele está. Porque o que temos de retorno do trabalho de campo é que a azola está a regredir. E nós acreditamos que esteja a regredir por causa dele. Ele é um agente de controle biológico usado no Reino Unido e na África do Sul com muito sucesso. Mas em Portugal não se fez nada intencional para trazer. E, entretanto, em campo, descobrimos também um ácarozinho para o Wildlands, do lado esquerdo, e este bichinho super lindo para a cortadeira. Mas desde que temos muito pouca fé, ok? Isto foi mesmo, nós começamos a trabalhar com esta espécie, quando começamos a recolher plumas para ver a quantidade de sementes e se germinavam ou não, começamos a ver que ela muitas vezes tinha bicho. E não tem só este bicho, tem vários bichos diferentes. A questão é que ela produz muita semente na mesma. Nós achamos que ele pode... Os colegas espanhóis estão super entusiasmados, acreditam que ele vai resolver. Eu não acredito minimamente, ok? Mas vamos tentar explorar um bocadinho se onde ela está mais ou menos desenvolvida, se há alguma relação com a quantidade do inseto. E pronto, ok? Isto é a conclusão. Ou seja, há muitos desafios, mas nós em termos de comunidade europeia, comunidade de controladores, pessoas que trabalham com controle biológico na Europa, estamos otimistas a achar que vai começar e já há vários sinais, várias pessoas a trabalhar em vários países que estavam a trabalhar, mandar agentes para fora e que agora já estão a aproveitar a expertise para trazer agentes para cá. Portanto, acho que vai acontecer. Tem que ser muito bem feito. Isso é super, mega importante, mas pode realmente ser uma solução muito mais sustentável para as espécies invasoras que nós vemos espalhadas por todo lado e que nunca vamos ter recursos para controlar de outra maneira. Não tem sido nada fácil, ok? Desde pessoas que deixaram de trabalhar comigo por causa disso, que perceberam com quem é que eu estava a trabalhar, até agressões violentas nas redes sociais e nos mídias e coisas do género, até providências cautelares de ONGs. Portanto, não tem sido fácil, mas nós acreditamos que estamos a fazer as coisas bem e com o processo que tem que ser e que vai dar muitos benefícios no futuro. Portanto, vamos persistir. Okay? Vamos lá ver até quando. Mas temos muita gente do nosso lado.
Falta vocês. Ou seja, já, se vir estas galhas, ponham-nas no mapa, ok? Podem usar o Epicolete, que é um bocadinho mais chato, ou podem simplesmente, não é mais chato, é menos user-friendly. Ou podem usar simplesmente, quem é que usa o iNaturalist? Só uma maneira. Mas ninguém usa o iNaturalist. Precisam de um bocadinho de ficar esquecidos. Excelente, dá muitos de Leonor. Mas ninguém, nem os alunos que passaram por mim. Não. Olha ali para aquele lado. Muito bem, vocês são muito instalados, olha, tenho aqui e colegas também. Podem vir fora. Mas vale a pena. Isabel, tu ainda não, já me ouviste 10 vezes e ainda nunca instalaste. Tristeza. O iNaturalist é muito bom para tudo. Para cogumelos, plantas, animais. É só dizer o que é que vimos. Ele ajuda-nos e tem uma taxa de acerto muito boa. Acerta sempre nas galhas. Okay? Já está tão treinadinho que acerta muito nas galhas. Olha, é uma aplicação, é grátis. Tira-se uma fotografia. É fácil ou não é, Manel? É super fácil. Vocês tiram fotografia, pedem o que é que viram, ele diz-vos o que é, carrega um botãozinho para submeter. Mais ou menos Exatamente. É muito. Olha, eu sou fã. Mas só funciona com o telemóvel. Mas só funciona. Não, o computador também funciona. Só que no computador o que tem que fazer? Tem que tirar uma fotografia com uma máquina, tem que pôr a fotografia e depois fazem upload aqui no computador. Dá para fazer no computador. E portanto, e nós, a carinha que aparece, o logo aparece aquela avezinha verde. Nós usamos isto para montes de coisas. Agora estou-vos a falar de quilogachas, mas, por exemplo, também temos estado a pedir para fazerem na azola, que é hoje que nós andamos à procura do feto aquático. Mas usamos muito para as plantas invasoras de uma forma geral, ok? E temos quase 80 mil registros de cidadãos aí no país todo. É muito bom. Ok? Agradecer, claro. É a parte, se calhar, mais importante, porque sem ajuda não tínhamos chegado aqui. E convidar-vos, 2 convites. Para irem. Já ouviram falar desta semana? Não ouviram? É para aí quinta. Semana sobre espécies invasoras. Ocorre em Portugal e em Espanha. Este ano vai ser de 3 a 11 de maio. E era fantástico que vocês fizessem atividades, ou que pelo menos fossem às atividades que vão ser propostas. Okay? Está tudo neste site. E além disso, É 3 ou 6? é de 3 a 11. 3 a 11. Vai haver uma atividade na escola. Vai haver uma atividade na escola para controle de invasoras. Só não vos digo a data ainda, porque ando em negociações com os serviços de saúde ocupacional, do BPC. Nós tínhamos proposto para dia 7, mas afinal do dia 7 há uma ação, uma atividade grande da ação social e quero os alunos todos disponíveis para essa atividade. Portanto, nós vamos ter que deslocar um bocadinho a nossa, já não deve ser no dia 7 de maio, mas há de ser aí durante a semana. É só no grupo de floresta. Posso perguntar ao grupo de florestas, sem ser a quarta-feira à tarde, qual é o dia que dá para fazer? O problema, sabes sempre qual é, sabes, Manuel? É ter pessoas. É ter participantes. Mas eu falo contigo antes de responder aos serviços de saúde ocupacional, está bem? Para ver quando é que podíamos ter participantes. Tem que ser a quarta-feira à tarde. Depois está ocupada para essa ação. Ok? Já que. Eu gostava de... não sei se está a par da Vespa do Castanheiro e da Gafa. Gostava só que me falasse um bocadinho sobre aquelas situações. A Dália, para juntar, sabe o Daniel está a falar? Os caixinheiros em Portugal agora está melhor a forma. Foi, aqui me disseram há pouco tempo, tinha-se gravado muito e que agora com o Toninho nos a aparecer estava a minha mesmo. É um lagarto, é um inseto que entrou com castanheiros infectados, ou seja, castanheiros que foram, em princípio, suponham-se que foi isso, castanheiros que foram trazidos para viveiro que tinham ovinhos expostos do inseto, que
também é um animal que, quando puseram os castanheiros em campo, começaram a aparecer, quer dizer, apareciam galhas, assim, de repente, parecidas com estas. Essas galhas, nas folhas, às vezes as folhas de castanheiro com a galha no meio da folha, mas outras vezes formam-se os gomos que dão as castanhas. Portanto, está a afetar muito, tanto pela diminuição da fotossíntese, como pela afetar a parte da formação das castanhas, está a afetar muito os castanheiros. E chamam-lhe a galha, desde todas as galhas do castanheiro. O que é que aconteceu entretanto? Isso não é um problema português, é um problema de várias zonas da Europa, e os italianos, se eu não me engano, quando começaram a ter muitas galhas no castanheiro, fizeram uns testes, não sei quão profundos, para introduzir um inseto que é parasitoide da galha do castanheiro, ou seja, um inseto que é o taurus, que faz a oviposição das larvas do inseto que forma as galhas, interrompe o ciclo e aborta. E foi um bocado polémico, porque não se percebeu muito bem que testes é que se fizeram, mas os produtores de castanha começaram a fazer muita pressão e começaram a introduzir esse inseto que são os testes todos feitos. Em Portugal, quando nós tentamos esclarecer, os testes foram feitos salvo erro metade, mas nós não conseguimos ver os resultados dos testes para ver se esse taurinos, se esse inseto parasita do galhador pode ou não afetar outras espécies. O que é que nos preocupa aí? Nós temos taurinos nativos. Portanto, esse taurinos que foi trazido do Oriente para ser parasitoide do inseto que forma as galhas pode cruzar-se com o nosso, pode fazer coisas que nós não sabemos o que é que pode ser. Desde extinguir os nossos, por utilização, desaparecer as espécies originais, ou pode não fazer nada. O problema que nos parece mais grave é não terem avaliado isso direitinho. Mas, de qualquer das formas, o que aconteceu foi, quando tiveram autorização para fazer isso, a DGAV começou a arranjar entidades a nível regional que podiam comercializar esses frasquinhos de insetos que eram o parasitoide da galha do castanheiro. E há alguns sítios que eu já estive aqui, se vocês virem, não é nas bases das quartas, é nos seminários que eu costumo fazer aqui sobre a gestão de espécies invasoras, quero fazer com vocês para o ano, fiz com os outros do ano passado. Já vieram as pessoas falar sobre o parasitoide da galha do castanheiro. Quando viram lá, são todos no YouTube. Porque de uma dos últimos reflexos que eu tive foi que havia zonas, as zonas mais antigas, onde começaram a mostrar o parasitoide, já havia redução da galha do castanheiro. Os castanheiros estavam a recuperar. Mas se não estás a dizer, mas eu tenho esta informação já há, sei lá, se calhar 2 anos, posso estar atualizado. A maior parte dos centenários morreram. Os castanheiros morreram. Tenho a certeza que foi por causa deste galhador. Aqui nesta região. Muitas das pessoas pensavam que era por tinta, mas não era por tinta. Era por causa do o galhador é muito difícil de aumentar o dinheiro. Vamos fazer como eu estava a dizer, com o que acontece com as acácias. Em casa, em que a planta já tem um stress qualquer. Stress hídrico, pode ser. basicamente ela não liberta novos galhos. E é cada galhos. Sim, nós vemos a árvore morrer. Nas partes mais galhadas. Okay? Há algumas zonas do país. Se tiver alguém que esteja a acompanhar o processo assim mais distinto, mais adequado. Não vou levar o chileno, não é? Ser assustador. Isso não tem nada a ver. Esta galha, com estratégia, conseguem diminuir. Porque têm a parte tecnológica. A chilela é da generalista, há aí 300 espécies que ela atinge, e no risco é assustador, é que as pessoas com medo começam a matar os insetos todos que a transportam. Vocês têm noção do que eu estou a falar? Chilela é uma bactéria que aparece no sistema vascular das plantas. Quem a transporta quando a mata são sugadores, são insetos sugadores. E há muitas zonas onde estão a pulverizar tudo para matar os insetos para interromper o ciclo. Mas matam os insetos todos. E esquecem-se que sem insetos não há fruta. Nem comida. Então as pessoas em desespero fazem. Mas a chilela
além de ser muito mais generalista. Eu estava cá no rival, vinha tomar acácias, azevinhos, sobreiros, ciprés, mas tudo que testam dá positivo à Xilema. Ela não está a fazer sintomas, mas está dentro das plantas. Eu tenho muito medo de Xilema. Tenho uma questão no chat. António, como é que eu. Lá em cima. Vou ali, porque aqui eu estou a ver outra coisa completamente diferente. Sim, estamos. No Baixo Mondego, de forma prática, por exemplo, vão ver o Jacinto de água. No Baixo Mondego, apesar de ainda não se ver bem, eu acredito, eu acho, eu sei que as entidades estão no bom caminho. Okay? O Jacinto de água é uma espécie muito mais fácil de controlar do que as outras espécies invasoras que têm dentro da água. É preciso estratégia. E a estratégia, como para todas as invasoras, agora não sei, não verifiquei o nome da pessoa. O que é preciso é estratégia para começar dos sítios onde está menos para os sítios onde está mais. E a população quer que as pessoas intervenham, que as entidades intervenham onde está caótico. Isso é parvoíce. Porque o que devem fazer, e agora já estão a fazer, só que não se vê, eu estou a começar a trabalhar de montante para jussante, nas zonas onde há pouco jacinto, retirar esses para eles nunca aumentarem, porque eles podem tapar o leito em semanas. Estou a tentar tirar, tem equipas permanentes no campo, assim de Coimbra, em conjugação com a Figueira, com o Montemor, estão a retirar e têm já várias valas e afluentes, coisas pequeninas. O Mondego é uma rede de água, mas tem já várias áreas que conseguiram libertar e que estão a conquistá-las não invadidas. Só que para isso, para ter essas equipas a fazer isso, tem os sítios onde ele está muito cheio, visível. Okay? E eles de vez em quando vão lá, porque a população queixa-se muito, mas o que eles têm que fazer é conseguir libertar para ele não avançar por outras áreas, e eu acho que eles estão a fazer isso bem. E vão continuar, têm feito, como toda a gente, coisas boas, bem, coisas mal, mas acho que já aprenderam e já estão com a estratégia certa. Não vai ser para resolver este ano nem para o ano, mas já sabem que é preciso continuidade, que é preciso agir primeiro onde está menos mal, para não deixar que essas áreas fiquem péssimas quando finalmente lá chegarem. E é uma questão de continuidade. Portanto, eu acho que eles estão a fazer bem. A população pode apoiá-los em vez de andar a criticá-los. Não se metam dentro de água, ok? Porque não, as pessoas não podem andar. Ainda nunca vão ao rio buscar nada. Sabem, no outro dia, numa palestra assim, disseram-me como é que achavam. A pessoa estava convencida que era verdade, eu vou dizer, achavam. Que sabia como é que o Jacinto tinha de parar ao Mondego. Foi num ano, na altura da feira de Montemor, que eles têm uma feira que tem muitos produtos à venda, que tinham vários vivaristas, e que alguém chegou ao fim com vários vasinhos, não conseguiram vender. Já era proibido, é proibido desde 1974. E acharam, mas quando eu digo dizer estas plantas agora não as conseguimos vender, nós vamos lá para casa. Para o rio! Eu achava que era de outra maneira. Isto é uma hipótese. Eu não acredito sim, se ela acha um bocado de coisa. O que eu acho é que pode ter sido alguma coisa que andou a intervir na pateira de cimentelos e veio para cá sem ser limpa. E que depois, porque a biossegurança, um dia eu venho falar de biossegurança, é um caos neste país. Não existe. Nem a segurança, quanto mais a vida. Ok. Mais alguma questão? Não, acho que o contrário. Se calhar há muitas questões, eu próprio poderia. Mas estamos, coitado, deu uma vez primeiro e agora vai entender.